pensamento é o seguinte: já que eu vou trabalhar para mim, eu preciso ter um escritório. Eu preciso ter um escritório físico. E esse é o dilema de muita gente. Só que o problema não é pensar isso. O problema é usar isso e parar de fazer todas as coisas porque pensa isso. Porque tem gente que fala o seguinte: nossa, eu preciso ter um escritório. Ah, então não dá. Não dá. Ou eu tenho um escritório aqui, ou eu tenho uma grana para investir, para começar hoje, ou não dá para fazer. Só que eu tô aqui hoje para te mostrar como você pode atuar, que você pode sim. Então, a resposta já de início é que você pode sim atuar sem ter um escritório da melhor forma possível. E eu vou te contar que talvez o fato de você não ter escritório pode até atrair mais clientes para você, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou trazer aqui todas essas informações que eu descobri como é que eu cheguei a essa conclusão, né? Fazendo, galera. Eu hoje possuo um escritório. Para quem não sabe, hoje eu tenho um escritório, né? Então, que trabalha aí na área de projetos e obras, mas eu não iniciei como escritório, tá, gente? Eu fui ter o meu escritório no começo de 2020, né? A pandemia foi em 2020. No começo de 2020 eu abri o meu escritório. Até então eu não tinha um escritório, tá? Eu trabalhava tudo que eu fazia era realmente em home office, tá? Eu não tinha esse escritório físico onde eu poderia atender alguém, não tinha nada disso. Só que para mim foi diferente. Foi diferente porque eu sei que porque muitas pessoas acabam se parando, falando, não, peraí, eu não tenho escritório, então não vai dar certo, então deixa para lá, deixa para lá. Só que o que acontece? Quando a gente foca para trabalhar com projetos de prefeitura, com regularização de imóveis, a gente está falando do ponto inicial ali, que é a área de realmente o ponto que o cliente precisa entender que ele precisa de você. Bruna, mas o cliente não sabe que precisa de mim. Entenda que qualquer pessoa, mesmo que ela não queira um profissional acompanhando a obra dela, ela quer um projeto, ela precisa de um projeto, ela precisa de um guia ali. Ninguém vai começar só com a cara e com a coragem. Pelo menos ali um projeto com a planta baixa, ele vai ter que pagar um profissional para fazer. E é nesse momento que a gente entra com os nossos conhecimentos, com a nossa educação, né? Que a gente entra com o processo, justamente um processo de educação, tá? Então, eu vou colocar aqui entre aspas, a gente mostra para as pessoas o porquê elas vão nos contratar. E aí, como a gente está ali no ponto inicial, a gente acaba atraindo mais clientes. Então, essa parte de projeto de prefeitura, ela vai sim te trazer muito cliente. Só que eu não quero que você entenda que, Bruna, hoje eu não tenho um escritório. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Eu vou te falar aqui de começo, tá? De começo. Que talvez o fato de você não ter um escritório hoje seja uma grande vantagem para você. Como assim uma grande vantagem, Bruna? Se eu não tenho um escritório, como que isso vai ser vantagem? Eu vou te contar um pouco como é que eu descobri isso na minha história, como é que eu cheguei a essa conclusão. Só para vocês entenderem, como eu falei, o meu escritório ele iniciou no ano passado. Então, até então, eu trabalhava e trabalhava muito sem ter um escritório físico. E como é que eu fazia isso? Como eu ali, quando eu ia atender um cliente, quando surgiu um cliente, eu sempre fiz ali, o primeiro contato com o cliente sempre foi por ligação. Ele entrava em contato comigo, eu fazia ligação, eu perguntava ali o que ele desejava fazer, e depois disso, eu ia encontrar o cliente. E eu vivi assim durante um bom tempo. Por quê? Quando eu ia encontrar o cliente, por mais que para a gente pensa o seguinte, cara, e como é que eu vou ali encontrar o cliente? Como é que fica o meu posicionamento? Porque a própria faculdade, galera, ela coloca na nossa cabeça o seguinte: todo mundo que forma engenharia imagina que vai sair, que vai ter um caminhonete, que vai ganhar lá o piso salarial, e a gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Meu primeiro projeto, que foi um projeto do mês, tá? Do mês. Eu ganhei R$ 1.200 e fiquei ali o mês inteiro trabalhando nele, tá? O que eu iniciei mesmo, o que quando eu comecei, né, formei, eu falei, vou começar um projeto, surgiu o cliente, só que eu esqueci de fazer o contrato. Eu trabalhei mais de mês nesse, só que eu nem recebi, porque eu não fiz contrato, ele desistiu. E aí eu vou fazer o quê, né? Então, perdi o primeiro. E aí veio o segundo, que na verdade, né, eu tinha falado que é o primeiro, mas foi o segundo. Por quê? Porque esse eu recebi. Eu conto ele como o primeiro porque esse eu recebi. Recebi R$ 1.200. Eu passei um mês inteiro para fazer esse projeto, galera. Um mês inteiro para fazer o projeto, tá? E esse era o meu faturamento ali no mês. Passava um mês inteirinho quebrando a cabeça só em cima de um projeto. Um mês inteirinho ali, ó. Ixi, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Porque para mim tudo era novo. Não tinha experiência com a parte do projeto.
zero experiência mesmo. Por isso que eu acredito muito, Bruno, eu não tenho experiência. Vai com calma que vai dar tudo certo. Se eu conseguir, você vai conseguir também. E como eu passava ali um bom tempo naqueles projetos, eu imaginava que quando eu ia atender o cliente, eu também tinha a oportunidade de conversar com mais pessoas que poderiam ser meus futuros clientes. E eu acabava juntando ali útil ao agradável. Só que no começo, para mim, eu achava que não ter um escritório era um grande problema. E eu chegava no cliente e falava, olha, eu vim aqui só para facilitar e eu não queria que ele nem perguntasse. Eu tô sendo bem sincero com vocês, que eu tô falando a verdade aqui, ó. Eu não queria nem que ele me perguntasse se eu tinha escritório, onde eu ficava no meu escritório. Eu fugia disso. Eu fugia disso. E aí, só que é uma bobeira tão grande, uma ignorância tão grande da gente, porque hoje, principalmente hoje, a gente passou pela pandemia, que a maioria das profissões hoje estão em home office, galera. A maioria das profissões hoje estão em home office. Eu estava até fazendo, inclusive, um exame ontem, tá? Ontem eu fui fazer um exame e a médica me falou o seguinte, olha, todas as profissões estão nesse estágio de home office. Por quê? Imagina o seguinte, não tem problema você ter escritório, mas imagina hoje, você está começando hoje a atuar com projetos de prefeitura, daí você aluga um escritório. Com isso, você já tem um gasto do escritório. Quanto seria esse gasto do escritório? Um aluguel hoje de uma sala comercial, gente, nunca vai sair menos que 800, 900, R$ 1.000. Só a sala. Você vai precisar de dinheiro para mobiliar esse ambiente. Você vai precisar pagar a internet, porque você precisa de internet para trabalhar. Você vai precisar pagar água e energia. Isso não vai sair menos que R$ 1.600, R$ 1.700. Para quem está começando, sinceramente, você acha que isso é viável? Se você tiver ali um caixa, se você tiver alguém que te ajude, beleza, bola para frente, vai lá e manda bala mesmo. Ótimo. Mas para quem está começando do zero, você acha que isso é viável? Você acha que alguém vai ter ali de cara R$ 1.600 todos os meses no bolso? Você acha que a pessoa vai ter? Eu falo pela minha realidade, eu não tinha. Então, eu não tinha ali também um espaço para atender os clientes. Para isso, eu precisei, né, juntar dinheiro para então abrir um espaço para ser meu e para atender o cliente, tá? Mas nesse vai e vem, igual eu falei, eu sentia que, nossa, se o cliente me perguntar, gente, se ele chegar e me perguntar se eu tenho escritório, era um desespero. Eu não deixava nem prazo para o cliente falar, né? Então, na hora que ele começava a falar, eu já emendava a conversa na outra para não surgir ali a dúvida: a Bruna tem escritório? Onde fica o escritório da Bruna? Eu sempre ficava nesse dilema. Só que eu fui parar para reparar, gente, isso é mais um problema nosso do que do cliente. O cliente, ele não procurava do meu escritório. Eu estou falando de projeto de regularização de imóveis hoje. Eu trabalho com uma grande quantidade de projetos de regularização de imóveis. E para vocês terem noção, a maioria desses projetos, desses clientes, eu vou até o cliente. Por quê? Eu preciso ir até o local para eu identificar a construção, para saber quanto tempo eu vou gastar para fazer aquele projeto e precificar e dar ali uma proposta para ele. Então, para início, eu não preciso ter esse escritório. Não preciso. Hoje, os meus clientes de regularização nem sabem que eu tenho o escritório físico. Eles nem sabem, eles nem perguntam. Eles só querem a solução para o problema. Eles só querem a solução para o problema. Bruna, mas por que então que hoje você tem um escritório, já que não é viável para a parte de regularização de imóveis? Hoje eu tenho um escritório e eu vou falar para vocês entenderem o motivo. Que como surge também os outros tipos de projetos, os projetos iniciais da prefeitura, o que acontece? Sempre que eu ia atender o cliente, eu fazia o seguinte, né? Como eu não tinha escritório, eu ia até ele, eu ia até o lote, eu ia conhecer o local onde ele ia construir. Eu ainda valorizo muito isso, tá? Mas quando era a hora dele ver proposta, ver contrato, eu também voltava a ter ele. E aí começou a aumentar a minha quantidade de clientes. E já não era mais viável eu pegar o meu tempo aqui, sair do escritório, pegar um trânsito, gastar gasolina e ir até o cliente novamente. Então, para mim, já não é mais viável por isso. Só não é mais viável por isso, pela quantidade de clientes que eu tenho. Mas eu falo para vocês, com absoluta certeza, que uma das vantagens que eu tive lá no começo da minha carreira, onde ninguém me conhecia, onde eu criei o meu nome, foi realmente não ter o escritório. Por quê? Porque eu ia lá e tinha um contato com o cliente. Imagina o seguinte, temos sensacional a Lincoln, esse nome é difícil, em Suyama. Tema sensacional, que bom que vocês gostaram. Então, olha só,
quando eu ia ali até o cliente, eu gastava muito tempo. Então, para mim, já chegou a hora que eu falei, gente, já não é mais viável. Já não é mais viável. Eu estava gastando tempo, eu estava gastando gasolina, já não era mais viável. Eu tinha que atender o cliente aqui, porque aqui, nesse meu tempo que eu perdi na estrada, no trânsito, eu posso estar aqui resolvendo meus projetos. Gente, é uma loucura. Eu mostrei aqui um pouco ontem, mas tá aqui, mais ou menos. Hoje eu ajeitei mais um pouco. Todo dia projeto aqui, todo dia projeto, é uma loucura. Então, para mim, eu sair do escritório e ir lá atender, não é tanta vantagem. E como eu falei, para o cliente, você ir lá e atender ele é uma grande vantagem. Por quê? Imagina o seguinte, o cara trabalhou o dia inteiro, e ele não tem aquele tempo. Porque a gente trabalha normalmente horário comercial hoje, eu trabalho no meu horário comercial dentro do escritório. Então, se o cliente quiser que eu atenda ele, vai ser no horário comercial, certo? Então, seria o quê? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Beleza. Só que esse também é o horário comercial da maioria dos meus clientes. Esse também é o horário comercial da maioria dos meus clientes. E o que acontecia? Quando eu ia atender os clientes, né, no começo da carreira, ele não conseguia vir nesse meio tempo de qualquer forma se eu tivesse escritório. Então, o que facilitava para ele? Eu ir até ele. E, gente, eu atendi o cliente mais tarde? Sim, eu atendi o cliente mais tarde. Eu atendi o cliente no final de semana? Sim, eu atendi o cliente no final de semana. E dependendo, até hoje, eu consigo atender cliente no final de semana. Eu faço isso até hoje, galera. Então, tem gente que acredita, não, peraí, eu entrei na construção civil, eu vou trabalhar com projetos, eu vou trabalhar com obras, então o cliente que vem até mim. Gente, se você está com esse pensamento, se você está entrando agora, você tem que ter um nome muito bem conhecido para você se posicionar no mercado. Eu estou falando sobre a minha experiência que eu comecei do zero, onde não tinha ninguém para me indicar, realmente era do zero, ninguém conhecia quem era Bruno Lacerda. Ninguém sabia, ninguém me indicava, não tinha ninguém para me indicar. Era isso, pronto, e acabou. E o que acontecia? Esse ato de eu ir até o cliente, encontrar o cliente, facilitava a vida dele. Com isso, eu tinha uma vantagem sobre outros profissionais. Por quê? O cliente, ele imaginava o seguinte, eu não posso sair do, sei lá, do meu escritório, do meu consultório, independente de onde ele trabalha. Não posso sair nesse horário, como é que eu vou fechar um projeto? E aí que vem a dificuldade, né? E o que aconteceu? Quando eu comecei a atender cliente, que para mim era um enigma, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, se o cliente perguntar alguma coisa que não tem escritório, eu vou entrar em desespero. O que aconteceu? Como eu fui atendendo um cliente, atendendo outro cliente, os clientes falavam o seguinte, olha, ligavam para mim, falavam, olha, o João passou o seu número porque me falou que você consegue vir aqui fora do horário comercial, você consegue dar um pulinho na minha casa que eu tô querendo fazer o projeto. Então, eu parei no pensar, falei, opa, peraí, então tem uma vantagem aí. Tem uma vantagem aí. E eu aproveitei disso ao máximo, entenderam? E aí, com isso, eu fui montando meu escritório, né? Que aí eu tinha um retorno financeiro para poder montar meu escritório. Porque montar o escritório, você precisa ter móveis, você precisa ter cadeira para atender o cliente, você precisa ter um espaço realmente para atender o cliente. E até então eu não tinha. E com isso eu fui montando. Certo? Então eu juntei o útil ao agradável e eu vi que o cliente gostava daquilo. Por isso que eu tô falando, se você hoje não tem o seu escritório, talvez seja uma vantagem muito grande para você estar começando. E talvez você hoje está colocando isso como um grande empecilho na sua vida. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir justamente por causa disso. Não, para, gente, para. O cliente, ele não quer saber do seu escritório. Agora, imagine o seguinte. Vou agora mudar o foco, né? De clientes que querem saber do seu escritório. Imagine o seguinte, cliente. O cliente quer fazer uma casa de alto padrão. Ele vai contratar os seus projetos e suas obras. E quando a gente fala de projeto, uma casa de alto padrão, eu vou falar para vocês uma média. Hoje, a média de projeto de edificações de alto padrão, vou colocar uma casa de uns 300 metros quadrados, ela não vai sair menos, esse projeto, ele não vai sair menos que na média de 30 a 40 mil reais. 30 a 40 mil reais a partir de projetos. Agora, nesse caso, um cliente de alto padrão, ele quer ir até o escritório? Ele quer ir até o escritório. Ele quer ver o seu portfólio. Por quê, gente? É um investimento muito alto. É um investimento muito alto. Beleza, tudo bem. Se for trabalhar com isso, aí sim você já pode começar a criar seu escritório. Mas se o seu objetivo é trabalhar com projetos de prefeitura, não que não seja voltado aí, por exemplo, para a parte de alto padrão, né, que vai exigir um pouco de você a mais, e mesmo assim eu ainda acho que tem cliente, que eu já atendi cliente, mesmo assim, de condomínios, fazendo os projetos, justamente sem ter o escritório. Não tive nenhum problema. Não tive nenhum problema, tá? Mas
Vamos colocar que esse cliente ele é mais seletivo. Beleza. Mas se você vai trabalhar com regularização de imóveis, o cliente não quer saber do seu escritório. Ele nem quer saber, nem quer saber o endereço. Ele só quer o seu número, ele só quer que você vá lá e resolva o problema dele, ele só quer acabar com a multa dele, ele só quer tirar o embargo da obra dele. É só isso. Ele só quer a solução para o problema dele. Então, quando a gente trabalha nessa área de projetos de prefeitura, a gente pega o cliente ali no momento que ele precisa do seu serviço. É o ponto ali que realmente você chega lá para oferecer o serviço inicial, aprovação de um projeto, ou a regularização de imóveis, e muitas vezes traz outras oportunidades como obras para vocês, entenderam? Então, a questão de hoje não ter um escritório não pode te fazer parar. Para muita gente vai falar, não, mas espera, como é que eu vou atender meu cliente? Como é que eu vou mostrar o projeto? Gente, a regularização de imóvel, o projeto é basicamente você chegar lá no lote do cliente, tirar as medidas. Ele não quer ver o seu projeto, porque a casa dele já está pronta. A casa dele já está pronta, então ele não quer ver. Não tem a ilusão de que, nossa, eu tenho que criar um projeto lindo e maravilhoso, eu tenho que colocar uma vista 3D. Não! É projeto simples mesmo, é o brutão ali mesmo para entregar para o cliente. A casa dele já está pronta. Ele só quer alguém que chegue e salve ele dos problemas. Que no caso é multa, embargo. Entenderam? Então, tira isso da sua cabeça de pensar hoje, nossa, Bruna, eu não tenho escritório, e agora? Faça do limão uma limonada, aproveite essa oportunidade. O cliente, ele precisa de você. Se você facilitar ali o contato dele com você, que no caso é você ir até o cliente, gente, você ganhou o cliente, você fechou mais um cliente, ele vai te indicar para outro cliente que também não tem tempo para ir no escritório. Ele vai te indicar para outro cliente que não tem tempo no escritório. E assim vai continuar, galera. E assim vai continuar, então, até hoje, para vocês terem noção, até hoje eu tenho cliente que me liga e fala assim, ó, Bruna, o João lá falou que você vai até na casa dele, tem como você dar um pulinho na minha? Aí, só que hoje, para mim, dependendo da hora que ele me liga, eu não consigo. Do dia que ele me liga, eu não consigo mesmo. Fala, olha, não tem agenda para esse mês, se o senhor quiser para o próximo mês, ou o senhor pode dar um pulinho no escritório, que a gente conversa melhor, para te passar um orçamento e tudo mais, você me passar as informações. Aí sim, mas até hoje chega cliente dessa mesma forma. Bruna, você consegue dar um pulinho aqui? Você consegue dar um pulinho aqui para ver? Entenderam? Então, gente, faça do limão uma limonada. Faça do limão uma limonada. E outra oportunidade que você tem também é hoje, para vocês terem noção, como a gente está nesse momento de pandemia, né? Que ainda está até hoje, né? A maioria foram para o home office. Hoje a pessoa não quer ter um escritório, pagar o gasto de aluguel, de energia, tudo separado e ainda tem que pagar ali, né? Porque vai ter mais funcionários, vai ter um gasto levado todo mês. O cliente, o profissional não quer isso. Então, muita gente adotou justamente trabalho home office por isso. Hoje eu tenho um estagiário que não é do meu município. Não tenho contato com ele aqui direto. E é meu estagiário. Vocês estão entendendo? Então, não precisa necessariamente você ter um escritório físico para ter grandes resultados. Principalmente trabalhando na parte de projetos de prefeitura e regularização de imóveis. Eu te falo para você ficar sossegado que você vai fechar muitos projetos de prefeitura e regularização de imóveis sem ter um escritório. A hora que você vê que já não é mais viável, assim como foi para mim, né? Chegou o momento que eu falei, gente, não dá, estou perdendo tempo no meio da estrada, procurando cliente, para encontrar o cliente, então é melhor ele vir até aqui. E aí facilitou para mim. Então o cliente passa na porta do escritório, deixa o documento, passa na porta do escritório. Então os clientes passam literalmente, falam, olha, passa aqui, deixa o contrato. Então, depois, se ele tiver comprado, já manda o contrato, né? E ele já passa aqui, só deixa ele assinado para eu registrar ele no cartório. Então, gente, facilitou muito a minha vida, mas isso foi porque a quantidade de clientes aumentou. Então, não coloque isso hoje na sua cabeça. Se estiver começando, não coloca pensando que, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer sem ter o escritório? E outra coisa que faz muita gente parar é vergonha. Eu tenho vergonha porque eu não tenho escritório. Às vezes a gente nem fala, né? Eu no começo eu ficava, gente, eu não tenho escritório, como é que eu vou falar isso para o cliente? Eu realmente ficava sem graça. Não tenha vergonha de começar, gente. Não tenha vergonha de começar. Porque é daí. Aí o que você faz? O dica para vocês: grava um vídeo. Eu tenho vários vídeos, inclusive, tá? Depois eu vou postar alguns, né? Então tem uns que eu até fico com vergonha de postar, né? Mas eu postava vídeo, gravava vídeo para mim falar: eu tô gravando esse vídeo aqui, porque nesse momento, tá uma correria danada, eu tô indo contra cliente, mas eu sei que isso vai mudar.
Então, eu sempre acreditei, gente, sempre acreditei. Eu falei, eu tenho certeza que isso vai mudar. Eu vou ver se eu acho algum desses vídeos e posto para vocês depois. Eu falei, eu tenho certeza que isso aqui vai mudar e eu vou ter o meu escritório, eu vou conseguir atender clientes da melhor forma possível. E eu colocava isso para mim. Colocava isso para mim. Por quê? Porque hoje eu entendo de onde eu vim. Hoje eu entendo que eu vim lá no zero, senão eu nem teria uma autenticidade para chegar aqui e falar para vocês isso. Senão eu nem teria uma autenticidade. Se eu tivesse pegado, alguém me colocado no mercado, falar, olha, gente, ela faz projeto de prefeitura, ela faz regularização de imóveis. Hoje eu não teria uma autenticidade, não seria autêntica para chegar aqui e falar para vocês, olha, gente, vocês conseguem, podem começar do zero. Vocês conseguem, sem escritório, sem ter experiência. Eu não poderia falar isso se eu não tivesse vivido isso. O que eu falo para vocês é literalmente real. É aquilo que eu saí do zero, onde eu gravava os vídeos, para eu chegar hoje e ver esses vídeos e falar, nossa, gente. Inclusive, até fiz uma postagem, tá bem antiga, de como é que era o meu escritório. Gente, eu trabalhava dentro do escritório. Não, antes, né? Eu tinha uma porta, né? Na verdade, minha vizinha jogava a porta fora e eu não tinha condição nem de comprar uma mesa para escritório. E eu peguei, ela foi jogar essa mesa fora, essa porta fora. Falei, opa, peraí. Fui lá pegar a porta dela, passei papel contátil, comprei duas mãos francesas e dali foi o meu escritório, dentro da sala. Então, ele saiu muitos projetos. Saíram muitos projetos, sério, saíram muitos projetos. E dali eu comecei a criar meu escritório. Então, eu tenho foto do meu escritório no contrapiso. Eu tenho foto do meu escritório só com a parede toda arrebentada. E depois a gente pintou e foi fazendo aos poucos. Então, eu tenho ali essa história. E é importante vocês criarem isso para vocês, gente, porque isso motiva a gente a ser cada dia melhor. É para você olhar lá para trás e falar: caraca, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Não foi fácil, mas hoje eu estou aqui. E não acaba por aí. Não acaba por aí. Hoje eu estou aqui, mas eu quero mais. Realmente eu quero crescer mais. Porque se a gente parar de sonhar, né, não faz sentido mais a vida, né? Então, o que acontece? Eu gosto de ter essa visão para pensar que eu sempre vou crescer mais. E vocês têm que pensar isso. Ah, mas eu tô com vergonha de não ter escritório. Não tenho vergonha. Sabe o que é você chegar no cliente e falar assim, olha, eu não tenho escritório, eu atendo o cliente diretamente na casa dele, tá? Porque eu trabalho em home office. Justamente porque eu estou começando agora, ou justamente pela pandemia. Então, você tem aí diversos motivos e razões para falar para ele que você não tem um escritório. E tá tudo bem. Se você quiser apresentar um projeto para o cliente e tem uma outra opção, né, que é agora na internet, justamente veio com a pandemia, que tem vários sites que você consegue. É o Zoom, é o Meet. Eu apresento projetos no Meet para cliente, você consegue atender, inclusive, o Brasil inteiro. Imagina que você vai atender pessoas do Brasil inteiro. Como é que você vai atender? Você pode até ter um escritório físico, mas como é que a pessoa vai vir de outro estado para você atender? Então, hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro, justamente por causa disso, entendeu? Então, eu tenho a minha parte que é física e tenho a minha parte que não é física. Eu consigo mostrar projetos usando aqui vários softwares, o Google Meet, eu ligo para o cliente de ligação de vídeo e pronto, gente. Não coloca dificuldade nisso. Não coloca dificuldade nisso. Mas se você vai trabalhar dentro do seu município, com a parte de regularização de imóveis, projetos de prefeitura, vou te deixar aqui algumas dicas que essas dicas foi tirada em loco, né? Então, quem é da construção civil sabe o que significa isso. Foi tirada em loco, porque realmente foi eu que fui lá e fiz. E deu muito certo. A primeira dica de você encontrar o cliente, como é que eu fiz e eu quero. E se fosse para fazer hoje, eu faria de novo, da mesma forma, sem mudar nada. Sem mudar nada. Primeira coisa, eu encontraria o cliente no local da construção ou da regularização. Como eu já falei, para projeto de regularização, eu só precifico a regularização depois que eu vou lá e vejo o imóvel. Porque eu posso até pedir para o cliente, falar, olha, cliente, tem como você me mandar uma foto do seu imóvel para ver como é que é? Ele vai mandar uma foto de frente, eu não vou entender lá dentro, não vou entender como é que é a divisão lá. Gente, tem casa que eu já cheguei a olhar que por fora estava maravilhoso. Quando eu chegava por dentro, gente, parecia um labirinto. Era literalmente um labirinto. Então, até para fazer o levantamento é mais difícil, para eu passar para o projeto é mais difícil. E eu precifico justamente em cima disso. Por isso que sempre que eu vou fazer uma regularização, eu encontro o cliente lá direto no imóvel. É direto no imóvel. Então, ó, deixa eu marcar com o senhor do local para eu ver e precificar o seu serviço, entendeu? Então, não é por metro quadrado. Não caia nessa latada de cobrar por metro quadrado, principalmente com essa parte de projeto de prefeitura, que você vai levar um prejuízo danado, tá? Um prejuízo danado. Então, hoje,
o que eu fiz antes e faria novamente, né, seria encontrar o cliente no lote, e hoje eu encontro o cliente no lote. Quando é construção nova, eu gosto de conhecer o lote. Se não puder, pelo menos eu peço a foto, né? Mas eu gosto de ir no lote, por quê? Porque eu vou chegar lá, eu vou identificar qual vai ser o tipo de projeto que eu vou fazer. Se é um terreno com desnível muito grande, eu sei o que já de cara eu falo para o cliente ali, já gera um valor para ele, falando para ele que ele vai precisar fazer um aterro, vai fazer um corte. Então eu vou lá e conheço o local. Então a primeira dica para vocês é encontre o cliente no local do lote, no local da obra, no local do imóvel. O segundo é você encontrar o cliente aonde? Na casa dele. Talvez o processo de regularização vai ser a casa dele, né? Vai ser justamente o local onde você vai fazer essa regularização, né? Agora, para um projeto novo, encontre o cliente na casa dele. Eu já contei história, inclusive eu conto isso muito para os meus alunos, né? Eu estava na mentoria esses dias e contei. Um dia eu fui atender um cliente e ele falou para mim o seguinte: olha, Bruna, eu e minha esposa chegamos mais ou menos 9 horas da noite em casa. E eu estava no começo da minha carreira. Eu ia falar o quê? Eu estava querendo cliente. Eu queria fazer meu nome. Eu queria fazer meu nome. E a gente estava criando um projeto ali, um projeto do zero. Esse, inclusive, galera, era um projeto de um condomínio, um projeto de alto padrão. Tá? Um projeto de alto padrão. E aí eu fui até lá 9 horas da noite. E ele ainda atrasou. Ele chegou lá mais ou menos 9h30. Hoje, eu acho que eu já dou uma tolerância para o cliente. Olha, você consegue chegar até esse horário? Porque eu tenho depois o compromisso. Porque você imagina, 10 horas da noite esperando o cliente e ele não chega. Então, ele já avisou para mim e falou: Bruno, eu vou chegar um pouquinho atrasado. E ele chegou realmente um pouquinho atrasado. Gente, eu fiquei até 10 e pouquinho apresentando esse projeto para esse cliente. Isso aí foi no começo da minha carreira. Por quê? Porque eu queria me posicionar. Eu não tinha escritório, eu atendi ele na casa dele. Para ele foi uma vantagem muito grande. O cara trabalhava, ele e a esposa dele, até 9 horas da noite. Até 9 horas da noite. Onde ele iria encontrar um escritório que atendesse ele nesse horário? Ninguém atende. Ninguém atende. Mas aí, como eu queria me posicionar, eu acabei tendo uma vantagem em cima disso. Então, foi encontrando onde? Encontrando o cliente. Nesse caso, ele morava no prédio. Fui lá encontrar ele no prédio. E aí, se fosse numa casa, encontrei vários clientes nas casas deles, justamente por causa disso. Eu ia lá para apresentar projetos, levava meu computador, eu ia lá para fechar proposta, para fechar contrato. Então, sempre foi assim. Então, primeira opção, você encontrar no local ou da obra ou do lote. Na segunda opção, vá até a casa do cliente. A terceira opção que eu deixo para vocês, e inclusive essa faz um bom tempo que eu não faço, mas eu vi um profissional fazendo isso aí esses dias e eu achei muito legal, tá? Já fiz, né? Inclusive, eu já fiz e indico vocês a fazer. Apresentar projeto onde? No café. Gente, não tem um local melhor para apresentar um projeto que no café, porque realmente é um lugar agradável, né? Tem ali as mesas, tem ar-condicionado, tem tudo para você realmente estar apresentando esse projeto. E eu apresentava assim, esses dias, inclusive, tem, sei lá, tem mais ou menos 1 mês e meio ou 2 meses, eu estava no café, né, tomando café, e na mesa de trás eu vi um profissional apresentando um projeto para uma família. Ele estava literalmente apresentando o projeto, ele abriu o computador dele, estava mostrando soluções, e olha que incrível, ele não precisava ter um espaço para ele. A família foi lá, tomou o café. Bruna, quem paga o café? Pelo amor de Deus, eu estou começando agora. Como é que eu vou fazer? Se eu chamo o cliente para ir no café e o café é caro, como é que eu vou fazer isso aí? Gente, o cliente paga o café dele. Não faz sentido você chegar lá e pagar realmente o café dele. Você só fala para ele: olha, a gente pode encontrar no café, tudo bem, senhor? Aí ele fala: tudo jóia, então cada um pede o que quer e tá tudo certo. Não precisa nem falar nada, entendeu? Não precisa nem falar nada. Você vai lá e apresenta esse projeto para ele. E não tem dor de cabeça. Já fiz, indico, e tem muitas pessoas que fazem, inclusive esse dia que eu vi esse profissional, eu achei muito legal, porque eu revivi tempos lá do passado, né? A outra opção que existe é a opção do coworking. Gente, até então, eu sempre indiquei cowork para a galera, né? Para as lives, tudo que eu estava aqui presente, eu indicava cowork. Daí surgiu um aluno meu, né? Agora ele é aluno meu, mas antes ele não era, e ele estava assistindo uma live aqui igual vocês, assistindo um conteúdo igual vocês. E ele escutou falar sobre o cowork, o nome dele é Júnior, inclusive tem a história dele aí para vocês, Júnior Gregório. O que ele fez? Ele escutou eu falar sobre o cowork e falou: eu vou conseguir trabalhar com o cowork, né? Vou trabalhar no cowork. O que ele fez? Ele é de Brasília, foi lá e alugou um cowork. Só que ele pensou muito além. Ele usou aquilo ali realmente para estar captando cliente, para ter mais resultado.
No coworking, ele consegue fazer parceria, porque ela tem diversos tipos de profissionais, facilita ali o crescimento dele, divulgação de serviço, um indica o outro. Gente, não tem como dar errado. E quando ele contou essa história, eu achei muito legal. Por quê? Porque eu não consegui enxergar essa grandeza, né, que existe. Ah, mas será que eu consigo fazer parceria lá dentro? Claro, gente, ele fechou parceria lá. Ele tem hoje, eu acho que um arquiteto que trabalha com ele. Ele falou que do lado dele trabalha advogado, processo de uso campeão ao lado. Se você trabalha com projeto de prefeitura, o uso campeão vem assim de letra, cai de letra. Você faz o projeto ali muito fácil, entendeu? Então, olha para vocês verem a proporção que se tomou um coworking. O coworking é um espaço, gente, para quem não sabe, é um espaço que tem várias salas, e aí essas salas, né, são alugadas por hora, tá? E você consegue fazer ali várias parcerias. Agora eu posso falar isso para vocês, porque justamente foi o que ele vivenciou e eu achei muito legal. Então, é um espaço que você paga por hora, normalmente é um valor muito acessível, onde você já tem mesa, onde você já tem cadeira, onde você tem ar-condicionado. Então, tem tudo ali certinho, é só você chegar e atender o cliente. Então, é uma opção ótima para quem está começando. Ah, mas eu quero, por tudo, ter um escritório. Então, tem um escritório. Normalmente, até nesses cowork, galera, tem a televisão para vocês apresentarem os projetos de vocês. Então, isso facilita demais. Não é desculpa. Não ter hoje um escritório físico não é desculpa. Você consegue ter de qualquer forma possível. A outra opção que eu deixo para vocês também é através da call, né? Você fazer uma call com a pessoa. Google Meet. Se vocês procurarem aí, Google Meet, eu atendo cliente assim, tá? Eu já atendi vários clientes assim, inclusive, apresentei projeto, passei a proposta, conversei com o cliente, discuti projeto através do Google Meet, do Zoom, tá? E também tem as ligações pelo WhatsApp, que facilita. Você liga de vídeo, gente, você consegue ver a cara da pessoa. Isso é importante, porque você consegue ver se a pessoa realmente está gostando, se não está gostando. Eu, particularmente, eu gosto de ver quando eu vou apresentar um projeto, certo? Então, não tem desculpa. Você pode conversar com o cliente através da casa dele, através do lote ou da construção, ou do imóvel onde vai ser regularizado, através de coworking, café e através de call. São 5 formas. São 5 formas de você estar tendo esse contato com o cliente, mesmo sem ter um escritório. Então, eu estou justamente pontuando elas aqui para não te ver parar. Muita gente para, fala, não, eu não tenho oportunidade, não tá difícil, não isso, não aquilo, não tem meu escritório, a Bruna não vai dar. Gente, sem desculpa, não tem desculpa, é só ir lá e fazer. É simples assim mesmo, tá? Vocês têm essas opções, várias opções, inclusive, e o cliente não quer ver seu escritório. Ele não quer saber se o seu escritório é chique, ele não quer saber se você tem um escritório de, sei lá, 100, 200 metros quadrados, ele não quer saber a localização do seu escritório. O cliente, por exemplo, de regularização, ele só quer alguém que chegue e tire ele do problema, que é multa, que é embargo, que é essas dores de cabeça. Ele só quer isso. Ele só quer isso, mais nada. Entenderam? Então, aproveitem essa oportunidade para captar mais clientes. Se você hoje não tem escritório, faça do limão limonada, você consegue sim trabalhar. E eu vou te falar que você ainda consegue ter retornos até maiores, porque você não vai ter o gasto de escritório, você não vai ter o gasto de energia, de internet, você vai conseguir ter retorno financeiro maior. E aí, se você pretende, já começa a montar o seu escritório. Já começa a montar o seu escritório, comprar móveis, você mesmo faz projeto, ou pede alguém para fazer o projeto, e por aí vai, entendeu? Você consegue, não tem desculpa, galera. Nenhum cliente até hoje, nenhum cliente reclamou de mim por eu não ter escritório. Ah, Bruna, você não tinha escritório naquela época? Tipo, eu cheguei lá, não vou apresentar um projeto para o senhor aqui na sua casa. Nenhum questionou. Nossa, mas você não tem um escritório para eu ir lá, não? Ele não questionou isso. Não questionou. Eu falo para vocês por experiência própria, olha que eu já atendi muito cliente relacionado a home office, relacionado a ir até o local da obra, então nunca tive nenhum problema. Nunca tive nenhum problema, tá? Então, principalmente nessa área, gente, que tem poucos profissionais, né? Realmente são a área que falta profissional. Quando chega um profissional que pode aproveitar disso para fazer realmente a diferença, aproveitem. Aproveitem mesmo. Falta gente nesse mercado. Quando eu falo para vocês que é uma área com uma alta alta lucratividade, uma alta demanda, uma baixa concorrência real. Você não consegue ver profissionais, ainda mais profissionais que realmente estão dispostos a ser uma diferença, né? Ah, eu realmente quero ser um diferencial. Não tem. Então, aproveite essa oportunidade e comece hoje. O momento é hoje, tá? O momento realmente é hoje, agora.